A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Será que você realmente nasceu de novo? Será que você realmente é salvo? Você realmente crê em Jesus Cristo? Lá em Romanos 3:23 diz assim, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado nos separa do nosso Senhor. Nascemos separados de Deus. Nascemos afastados do nosso Criador por causa do pecado. Só que Deus, que é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida. Deus, Ele nos uniu novamente com Ele em Cristo Jesus. Ele enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Junto com a fé em Jesus Cristo vem um novo nascimento. Jesus diz lá para Nicodemos, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, se não houver um novo nascimento, uma transformação em sua vida, você não vai ver o reino de Deus. Por mais que você diga que creu em Jesus Cristo, que você é cristão, se não houve um novo nascimento, uma mudança de vida, que é o quê? Que é você começar a amar as coisas de Deus e odiar as coisas do mundo, do maligno. Se não houver isso na sua vida, você não vai ver o reino de Deus. Porque o novo nascimento é isso. É você passar a odiar aquilo que você amava antes. Se você amava traição, trair a sua esposa ou seu marido, você agora não ama mais isso. Você odeia com todas as suas forças. Se você bebia de forma desordenada, você hoje odeia isso. Se você amava mentir, hoje você odeia. Você começa a amar as coisas de Deus, que é a verdade, a santidade, a pureza, coisas que Deus se agrada. Esse é um novo nascimento. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Olha como é maravilhoso este versículo. Tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Então, se você se diz cristão e continua da mesma maneira, da mesma forma, sinto muito em te dizer que você não vai ver o reino de Deus. Não houve o verdadeiro arrependimento, você não nasceu de novo. Então, se você continua assim, amando as coisas do mundo, as coisas erradas, se você peca e não sente nenhuma culpa, se você não se arrepende por aquilo que você fez de errado, não há nenhum remorso, eu sinto em te dizer que a sua situação é desesperadora. Se eu fosse você, correria agora aos pés de Jesus e pediria perdão para Ele, porque somente Ele pode te salvar. Somente Ele pode te fazer nascer novamente. Então corra para os pés de Jesus, não perca tempo, porque a sua situação é desesperadora. Então tome cuidado, você que se diz cristão. Será que houve uma mudança na sua vida? Os seus frutos, quais têm sido? Porque Jesus mesmo disse que conheceremos a árvore pelo fruto. Então nós temos que vigiar, irmãos, porque a gente vê hoje cada coisa, igrejas querendo introduzir coisas do mundo dentro dela, para que os membros que lá estão não saiam. Eles tentam fazer com que a igreja fique parecida com o mundo, para prender os membros lá dentro. Isso mostra que eles não são salvos, eles não nasceram de novo. Eles precisam de Cristo Jesus realmente, eles precisam se arrepender, porque eles não são arrependidos, eles não são filhos de Deus. Se a igreja, na verdade aquela que se diz igreja, cogita trazer as coisas do mundo, festinhas mundanas, brincadeiras mundanas, coisas mundanas, somente para segurar os seus membros, até a liderança daquela igreja precisa nascer novamente. Aquele líder, aquele pastor, ele não nasceu novamente ainda, porque ele está mais interessado no lucro do que nas almas. Então, se você diz que crê em Jesus Cristo, não houve uma mudança na sua vida, se você costumava falar mal dos outros e ainda continua fazendo, e você não sente nenhuma culpa por causa disso, é bom você se examinar. É bom você examinar em quem você tem crido, se é realmente em Jesus Cristo, ou você tem criado para você um Cristo,
um falso Cristo, que é aquele que aceita tudo, que te aceita de qualquer maneira. Na verdade, muitos têm usado isso. Ah, Deus me aceita como eu sou. Cristo me aceita como eu sou. Cristo, ele te aceita como você é, mas não para que você permaneça como você é, mas para que você se torne parecido com ele. O novo nascimento é isso, você se parecer com Cristo. Então, não tem essa de Jesus me aceita como eu sou. Ele te chama como você é, mas se você permanecer como você é, você não vai ser salvo. Porque quando você crê em Jesus Cristo, você nasce novamente. O seu caráter, a sua vida, tudo em você começa a se tornar parecido com Ele. Então vamos refletir. Quem temos parecido? O nosso velho homem que a gente diz que morreu? Ou com Jesus Cristo? Nós temos que refletir nisso. Que Deus nos ajude a parecer mais com Cristo, porque necessitamos disso desesperadamente. Precisamos parecer com nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se você perguntar, todos dizem que é cristão, mas não há uma mudança de vida nessas pessoas. Muitos deles continuam da mesma forma. Se você for numa festa mundana e perguntar se alguém lá é cristão, crê em Cristo, você vai ver que a maioria vai dizer que sim. Só que continua da mesma forma, se prostituindo, traindo, roubando, fazendo coisas erradas. E onde está o novo nascimento? Aonde está a transformação de vida daquela pessoa? Então, aquela fé dela, que ela crê, é morta. Que Deus nos ajude a parecer com Cristo, a viver de forma honesta, verdadeira, a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é para isso que somos chamados, a viver uma vida em santidade, como Jesus Cristo viveu. Gostaria de deixar vocês com essa mensagem lá em Efésios 4, do versículo 25 em diante. Diz assim: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados, para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Que esse vídeo possa te abençoar. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.